Então vamos lá, pessoal, começar a nossa aula de revisão de hoje, então. Nossa prova semana que vem. E nós havíamos trabalhado até a primeira prova os assuntos dos recursos em espécie. Nós trabalhamos apelação e agravo de instrumento. Acho que vale até a pena uma revisão de apelação e agravo de instrumento, porque são assuntos pressupostos para a compreensão de todos os recursos, né? Eles são a base dos recursos, como diz a apelação, a mãe dos recursos, o recurso principal dos recursos em espécie. Portanto, vamos fazer uma revisão zona geral. Bora lá. Dos recursos em espécie, nós começamos a tratar, inclusive, não à toa, é o primeiro recurso em espécie tratado pelo Código. Não obstante, a sentença, possivelmente, não será o primeiro recurso a ser interposto no processo, né? Já que agravo de instrumento interpõe-se contra interlocutórias proferidas no primeiro grau, naturalmente, pela ordem, o primeiro recurso a ser trabalhado, inclusive disposto no CPC, deveria ser o agravo de instrumento. Mas como a apelação é um recurso dito principal, é o recurso mais utilizado nos processos, nem todo recurso tem agravo de instrumento, mas quase todo recurso, nem todo processo tem agravo de instrumento, mas quase todo recurso tem uma apelação. O legislador optou em iniciar a disciplina dos recursos em espécie através da apelação, né? Pois bem, a apelação, vocês já viram, que ele sofreu uma reformulação no seu conceito com o advento do novo CPC. Porque até o velho CPC, a gente falava com segurança que a apelação era o recurso cabível contra a sentença. E ponto. Embora o novo CPC a gente reafirme essa regra geral de que a apelação cabe contra a sentença, na oportunidade da sentença, nós podemos também impugnar as decisões interlocutórias que não sejam passíveis de agravo de instrumento. Estão lembrados? Pois bem, e aí a gente já passa para o conceito de sentença e de decisão interlocutória. Sentença é toda decisão que põe fim a uma fase do processo, que encerra uma fase do processo, na fase de conhecimento ou põe fim à execução. A sentença, ela pode ter resolução do mérito, e quando a sentença tem resolução do mérito, a gente chama de sentença definitiva, e quando a sentença não resolve o mérito, por falta de alguma condição da ação ou de algum pressuposto processual, a gente chama da sentença de terminativa, beleza? Portanto, a sentença pode ou não resolver o mérito do processo. E contra a sentença, o recurso cabível é mesmo o recurso de apelação. Eu estava olhando para a câmera errada. Estava olhando para o celular como se fosse o celular que estivesse gravando. Pois bem, contra a sentença, de fato, cabe apelação, independentemente do conteúdo da apelação. A gente não analisa o que é apelação. Eita! Contra a sentença, cabe apelação, independentemente do conteúdo da sentença. Ah, é uma sentença que julgou o mérito, não tem problema. Ah, é uma sentença que não julgou o mérito, não tem problema. Ah, é uma sentença que tem no seu bojo decisões interlocutórias, não tem problema. Independentemente de qual seja o conteúdo da sentença, o recurso contra ela será apelação. Até aí, muito fácil, sem chance de errar. Agora é importante também vocês observarem, meus filhos, que é sentença aquilo que tiver natureza de sentença. Preste atenção nisso aí, Anderson, Daniele, Luana, Lucas, Maria Rosa, preste atenção nisso aí. Sentença é a decisão que põe fim a uma fase do processo ou encerra a execução. Por que eu estou reprisando isso? Porque, às vezes, no processo, por erro, o julgador, o juiz, chama uma decisão de sentença. O sistema registra uma decisão como sendo sentença e você pode ser induzido em erro e interpor o recurso de apelação, porque lá no sistema está dito sentença, ou porque o juiz chamou de sentença. Mas o que torna uma decisão uma sentença não é o fato do juiz ter chamado de sentença e nem o sistema ter chamado de sentença. Portanto, você precisa, em qualquer hipótese, investigar se aquela decisão que você pretende impugnar, se ela é, de fato,
uma sentença ou se ela está sendo apenas chamada de sentença. Tá certo? Analisou, é sentença? Apelação. Ponto. E o que é decisão interlocutória, então? Decisão interlocutória é tudo aquilo decidido no primeiro grau que não tiver natureza de sentença. Interlocutória, portanto, virou um conceito residual. O que não for sentença é decisão interlocutória, as decisões proferidas no juízo de primeiro grau. E contra decisões interlocutórias, cabe qual recurso? Qual recurso cabível contra interlocutórias? Agravo de instrumento. Sempre? Sempre cabe agravo de instrumento? Parece que tem previsão no código. Tá, previsão no código. Fala mais, olha aí, alguém tá falando mais aí. Lucas, complementou aqui. Como é que é? Pela teoria da taxatividade mitigada, não só os recursos ou as decisões que estão nas hipóteses do 1015 que são agraváveis, não apenas. A teoria da taxatividade mitigada, vamos dar um passo atrás. Disse que o rol do 1015 é um rol taxativo? Taxativo, mas nem tanto. Pero no mucho. É taxativo? É taxativo. É um rol taxativo. Mas ele admite outras hipóteses além daquele rol que ali está, né? É um taxativo bem meia-boca mesmo. Então, é taxativo, mas ele admite outras hipóteses além daquelas que estão previstas no rol do artigo 1015. Então, se estivermos diante de uma decisão interlocutória, a gente tem que olhar o rol do artigo 1015 e verificar se no rol do artigo 1015 consta aquela decisão, aquele conteúdo de decisão nas hipóteses do artigo 1015. E vocês lendo o artigo 1015, aí vocês têm que ler algumas vezes o artigo 1015, não seja nem para essa avaliação, mas tem que ler o artigo 1015. No artigo 1015, vocês vão ver que ela diferencia hipótese de cabimento do agravo do instrumento quanto ao conteúdo da decisão interlocutória. Então, a decisão interlocutória que versar sobre distribuição dinâmica do ônus da prova tem conteúdo de decisão interlocutória agravável. Que versar sobre tutela provisória tem conteúdo de decisão interlocutória agravável. Portanto, olhando o artigo 1015, o conteúdo da decisão recorrida está no rol do artigo 15, cabe agravo de instrumento. Você não precisa nem demonstrar cabimento, justificar urgência, nada. O próprio legislador valorou aquelas hipóteses como sendo de cabimento de agravo de instrumento. E mais, se estiver no rol do artigo 1015, você não só pode, como você deve interpor o agravo de instrumento. Porque se você não interpuser o agravo de instrumento, vai gerar preclusão. A decisão interlocutória, por exemplo, que versar sobre o mérito do processo. Se você não interpuser agravo de instrumento, acabou, fez coisa julgada, preclusão máxima, você não pode futuramente impugnar. A decisão que excluiu um litisconsorte, cabe agravo de instrumento. Se não interpuser naquele momento, acabou, você não pode futuramente discutir novamente aquilo, ok? Decisão interlocutória, ok. A gente volta agora para a sentença da apelação. Eu disse que a apelação cabe contra a sentença, mas não apenas contra a sentença. A apelação também cabe para impugnar as decisões interlocutórias não agraváveis, as decisões interlocutórias que estejam fora do rol do artigo 1015. Portanto, apelação, podemos afirmar que a apelação serve para impugnar decisão interlocutória? Podemos dizer que sim. A apelação também serve para impugnar as decisões interlocutórias que não estejam no rol do artigo 1015. Caso você, diante de uma decisão interlocutória, analisou o artigo 1015, constatou que não se encontra no rol, você tem duas opções. Você interpõe um agravo de instrumento e se vale da teoria da taxatividade mitigada, ou você não interpõe um agravo de instrumento, espera a sentença e poderá, na apelação, impugnar a decisão interlocutória. Ponto? Ok? Podemos dizer, então, que a apelação impugna a sentença e podemos dizer que a apelação também impugna a decisão interlocutória. Até aqui, ok? Beleza? Pois bem. E
As contrarrazões à apelação também sofreram uma reformulação brutal com o novo CPC. Porque contrarrazões é peça de defesa. Quem se vale das contrarrazões, ela utiliza para postular o não conhecimento ou não provimento do recurso da parte contrária. A parte contrária recorreu, eu posso contrarrazoar o recurso dizendo não conheça ou não dê provimento ao recurso da parte contrária. Portanto, em regra, contrarrazões servem para impedir que o recurso da parte contrária seja vitorioso, ok? Só que, com o novo CPC, nas contrarrazões você pode também impugnar decisão interlocutória. Se você sofreu uma derrota numa decisão interlocutória, mas foi o vencedor na sentença, por exemplo, você não tem interesse em reformar e muito menos anular a sentença. O que você faz? Apresenta contrarrazões e fala, eu acho que não tem que mudar nada na sentença. Mas se porventura o recurso da parte contrária for provido, então eu quero também impugnar uma decisão interlocutória anterior que me causou um prejuízo. Portanto, contrarrazões também virou modalidade recursal. Contrarrazões de apelação também se tornaram um meio de impugnação de decisão judicial. É interessante porque lá no começo do semestre a gente falou do princípio da taxatividade, a gente falou que são recursos, todas aquelas hipóteses do artigo 994, estão lá. Mas não tem contrarrazões. E, de fato, é algo que a gente precisa repensar, porque contrarrazões virou modalidade recursal. Você pode impugnar nas contrarrazões decisão interlocutória não agravável. Beleza? Vamos ver as perguntas aqui. Ó. Daniele, professor, relativo às questões que o senhor enviou para estudarmos, tem um barema ou algo parecido? Não, eu quero que vocês pensem. Aquilo ali, vocês vão ser cobrados na prova para responder aquilo ali. Então, aquilo ali é para vocês estudarem que várias daquelas questões que estão sendo postas ali, várias daquelas provocações, de alguma forma vão ser cobradas na prova. Então, eu quero que vocês procurem as respostas para aquelas perguntas, mas não tem barema, não. Ali já tá valendo ali, vazou a prova para vocês ali, uma parte dela, viu? Desculpa, pessoal. Daniela respondeu agravo. Que foi? Para os colegas. Sim, Lisa, a culpa é sua, viu? Não, a pergunta foi muito boa, merecia ser compartilhada. A gente tem que compartilhar a pergunta boa. Aquilo ali parecia questão de competição de processo. Ainda joguei no Google, ainda falei, de onde que essa menina tirou essa pergunta assim? Foi do meu cérebro mesmo, não adianta pesquisar na internet que não vai achar. Pronto. Quem se der mal na prova, depois pode culpar ela, tá? Não vem dizer que perdi por causa do professor Paradelo, não. Você pode dizer que perdeu por causa de Lisa. Não tem nada a ver com isso. Sim, aí, então, estudem, procurem respostas para aquilo ali. Aquilo ali não deixa de ser um roteiro para estudo de ação rescisória. Vamos fazer a prova com Lisa, vai ser um grupo de sala toda. Aquilo ali não deixa de ser um roteiro, porque se eu deixar só aquelas perguntas, né, você não saberia nem por onde começar. Então, eu fui dando um passo a passo, com perguntas para serem estudadas, que se você for respondendo a todas aquelas perguntas, né, avançando, você tem condições de chegar ao final e responder o conjunto da pergunta toda. É pergunta difícil, tá? Não é fácil. Não vou cobrar de vocês a resposta da pergunta toda, tá? Mas respostas parciais daquelas perguntas que eu fui formulando, sim. Daniele, professor, caso o tribunal não aceite pelo artigo 1015 no modo mitigado, cabe mandado de segurança? Não cabe mandado de segurança, não. Cabe, contra a decisão de tribunal, Daniele, cabe recurso especial e cabe recurso extraordinário. Só cabe mandado de segurança quando não couber recurso. Mandado de segurança, Daniele, a gente chama de remédio heróico, porque ele só é cabível se não couber mais nada. Se você não tiver nenhuma forma de proteção e tiver um direito líquido e certo, mandado de segurança. Mas se couber recurso, não cabe mandado de segurança, tá? Então, só pense em mandado de segurança e não couber recurso. E contra a decisão do tribunal que não aceitar, você pode interpor recurso especial e recurso extraordinário para o STJ, para o STF,
para dizer que eles não aceitaram o recurso de agravo de instrumento, que deveria ter sido aceito em razão da nova interpretação dada ao artigo 1015. Então, você vai recorrer ao STJ alegando violação do artigo 1015, ok? E pronto. Agravo de instrumento, aí, Lucas, quando se tem um acórdão do tribunal... antes de passar a pergunta do Lucas, vale só um adendo aqui interessante. Existe uma súmula do STJ que diz que não cabe recurso especial extraordinário para discutir tutela provisória. Então, se for uma decisão, por exemplo, liminar, imaginem que o primeiro grau deferiu uma liminar e alguém interpôs um agravo. A decisão desse agravo, em tese, de acordo com essa súmula, não caberia recurso especial e não caberia recurso extraordinário. Por súmula do STJ, que versa sobre essa matéria. Se você pediu uma liminar, não teve a liminar deferida, interpôs um recurso para o TJ e o TJ deferiu a liminar, não cabe recurso especial, não cabe recurso extraordinário, porque para o STJ, de acordo com a sua súmula, não cabe contra a decisão em tutela provisória, recurso especial extraordinário, porque é uma preconcepção muitas vezes equivocada, de que o deferimento da tutela antecipada pressupõe o revolvimento do contexto fático. Então ele falou, bom, se para deferir uma liminar tem que analisar o caso concreto, então não cabe recurso especial ou nem extraordinário para discutir tutela provisória. Cortou logo. E mais, já que não é ainda uma violação do direito, porque ainda é uma análise a priori. E por isso que o STJ não aceita recurso especial para discutir tutela provisória. Ok? Lucas perguntou, quando se tem um acórdão do tribunal, preciso interpor um RESP necessariamente ou pode ser um RE também? Não ficou claro para mim se há uma ordem. Reparem, pergunta é boa, é muito importante isso, inclusive porque é objeto de súmulas dos tribunais superiores e é uma das hipóteses relevantes para não conhecimento dos recursos especiais e dos recursos extraordinários. É o seguinte... Lembra que eu disse lá no começo do semestre, um dos princípios inerentes ao sistema recursal é o princípio da singularidade, o princípio da unirrecorribilidade. Lembram-se dele? Que eu falava que contra uma determinada decisão judicial cabe, em regra, um único recurso. Mas já na época eu mandei colocar um asterisco porque tinham exceções. Tem hipótese em que contra uma mesma decisão você pode ou deve interpor mais de um recurso. E a hipótese aqui do recurso especial e do recurso extraordinário. Contra acórdão de tribunal, você pode interpor recurso especial e pode interpor recurso extraordinário. Eu posso interpor só recurso especial, posso interpor só recurso extraordinário e posso interpor os dois. Beleza? A regra é, posso interpor individualmente e posso interpor ambos ao mesmo tempo ou no mesmo prazo. Recurso especial para discutir violação de lei federal e recurso extraordinário para discutir violação da Constituição Federal. O que acontece? Embora seja uma faculdade ou um ônus impugnar a decisão, tanto através de recurso especial ou extraordinário, eu posso escolher qual eu irei interpor. Se a decisão recorrida, prestem atenção, desliga a televisão aí, manda seu irmão ficar quieto, manda baixar o volume da televisão na sala, presta atenção. Embora eu possa interpor recurso especial e ou recurso extraordinário, eu não sou obrigado a interpor os dois, eu posso interpor apenas um. Se o acórdão estiver fundamentado em violação de lei federal e violação constitucional, eu tenho que interpor os dois. Se o acórdão estiver fundado na lei federal e na Constituição Federal, eu tenho que interpor recurso especial e recurso extraordinário. Por quê? De nada adiantaria, Lucas, eu interpor apenas o recurso especial se a decisão me concedeu aquele direito com fundamento também na Constituição Federal. Então, o STJ, de nada ia adiantar ele dizer que errou o acórdão na lei federal e não poder analisar o erro com relação à Constituição Federal. Então, a decisão iria manter-se subsistente. Se você, então, tem dois fundamentos no acórdão, um infraconstitucional e um
constitucional, você tem que interpor os dois, sob pena de não cabimento, não conhecimento do seu recurso que você interpuser. Se tem dois fundamentos, tem que impugnar os dois. Se um é infraconstitucional e um é constitucional, você tem que impugnar através de RESP, o infraconstitucional, e RE, o constitucional. Ok? Entendido? Quer liberar o microfone para complementar? Entendido, não é isso? Pronto. Amanda, professor, boa noite. Deve ser o TRF, não é isso? STF, quer dizer, deve ser o STF. O STF tem um entendimento no sentido de admitir o cabimento de recurso extraordinário no tribunal local que em processo lei do Estado em do Estado, desde que tal norma constitucional constitua mera repetição de dispositivo da Constituição. Esse recurso será com base no artigo 105, inciso 3, a linha C? 105 não, seria em 102, porque o artigo 105 versa competência do STJ, né? Então, seria com fundamento no artigo 102, inciso 3, deixa eu abrir aqui a Constituição Federal, mas suponho que sim, seja com base no C, que é violação de texto da Constituição. Já que a Constituição Estadual meramente repete o texto constitucional, podemos dizer que sim, houve uma violação do texto constitucional. Está travando muito, povo? Durante todo o momento que eu estava aqui falando. Mas repare, começou a travar agora ou desde o começo da aula está travando? Então pode ser que eu fui abrir outra tela e aí acabou sobrecarregando aqui. Eu vou evitar abrir, então. Quem puder transcrever aí o artigo 102, inciso 3 da Constituição, a linha C, transcreva para todo mundo aí acompanhar. Mas sim, com certeza que o artigo 102, inciso 3, a linha C, trata da violação. A linha C. Alguém transcreve aqui, por gentileza, mas me parece que sim. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Exatamente, Amanda. Então, o cabimento seria com base neste argumento aí, sim. Você pensar que a Constituição, por exemplo, não conheço muito bem, e é uma coisa equivocada a gente não conhecer constituições estaduais, a gente não estudar, inclusive, as constituições estaduais, mas esses dias eu parei para ler, tem muita coisa interessante que a gente se esquece, né? Mas a Constituição estadual, ela de fato repete muitos direitos fundamentais, por exemplo. E se você, uma lei local viola uma dispositivo da Constituição, no controle concentrado, sim, parece que sim, viu, Amanda? Parece que sim. Alguém mais tinha feito alguma pergunta? Elisa. Peraí, tem mais aqui. Maria Rose perguntou. No caso proposto por Lisa, pergunta a Lisa. Quem propôs foi ela, quem tem que saber a resposta é ela. Até eu tô me matando para responder, galera. No caso proposto por Lisa, analisar a fumaça do bom direito e perigo da demora depende da análise da questão fática, que não existe na questão, ou estou errada. Lá só existe a questão processual. O que vocês têm para me dizer sobre isso? Do meu ponto de vista... O que a questão perguntou? Do meu ponto de vista, é possível analisar se a fumaça do bom direito é necessária para decidir o que foi perguntado lá. Acredito eu, pelo que eu já respondi da questão, né? E me lembre aí, vamos lá, vamos discutir o seu caso aí. Eu queria abrir, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no Class sem prejudicar muito aqui e ficar travando, peraí. Vamos lá, me lembrem aí do caso
esse caso específico, a questão fática, tutela provisória, o que está em discussão? A questão referente à pergunta de Rose, foi Rose que perguntou? Maria Rose. Maria Rose, pronto. Fala sobre o pedido de antecipação de prova. Você perguntou, discorrendo Certo. do que eu escrevi, do pedido antecipado de prova, se esse pedido se fundava, como não se funda no artigo 1015, se fundava na fumaça do bom direito. Aí eu... Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. A minha resposta é que sim. Maria Rose, fale mais sobre a questão aí. Vamos lá, vamos fazer um diálogo aqui. Está na parte da questão que fala, em fase de conhecimento, João formula pedido de antecipação na produção de prova, sendo esta a oitiva de uma única testemunha que se encontra no leito de morte. É essa? Não, repare, não precisa analisar, não. Aqui eu não estou precisando. Repare, a minha preocupação, tanto aqui, vamos partir do pressuposto que seja verdadeiro o que a questão está dito. Vamos partir do pressuposto que, de fato, a pessoa esteja no leito de morte. Né? A pessoa estando no leito de morte, seria cabível agravo de instrumento naquela circunstância? A gente estaria tratando de uma decisão não agravável, né? A decisão que indeferiu a produção de prova. Mas o fundamento para que esse agravo seja interposto, no caso, se ele fosse interposto, e o pedido é fundado na fumaça do bom direito, acredito eu. É isso. Vocês conseguem enquadrar, então, em alguma das hipóteses do 1015 ou precisaria ir para a taxatividade mitigada? O que vocês acham? Precisa ir para a taxatividade mitigada, claro. Mas se você enquadrar isso aí como tutela provisória, se a fumaça do bom direito e periculo in mora não é tutela provisória? Mas não é também um dos requisitos para as decisões, para impugnar as decisões interlocutórias não agraváveis? Professor, quando o juiz faz a análise... boa noite, Rose. Quando o juiz faz a análise da fumaça do bom direito, ele não faz a análise com base na questão fática que está posta e se há indícios de que a pessoa tenha realmente aquele direito? Ele faz a análise com base num pedido de produção de prova, é isso? Não entendi essa parte que eu não acho que não sei. Deixa eu explicar, repare, eu não sei se você chegou a ver produção antecipada de prova nos semestres anteriores, mas deixa eu te explicar. Em regra, no procedimento, as provas elas são produzidas após a fase postulatória, né? O autor apresenta a sua postulação na petição inicial, o réu apresenta a sua postulação também, assim pode ser considerada, ou a sua defesa na contestação, depois vem a réplica, e aí isso, prova documental com a inicial, prova documental com a contestação. Aí se faz o saneamento e começa a tal da fase probatória, que é onde serão ou realizadas as provas técnicas, ou então designada a audiência de instrução para os depoimentos pessoais e interrogatório e testemunhas, beleza? Pois bem, essa é a ordem normal, natural, mas pode vir a ser necessário você produzir prova antecipadamente. Quando você estiver, e aí tem vários fundamentos, o novo CPC trouxe várias hipóteses novas e é um assunto maravilhoso da produção antecipada de provas, que o novo CPC trouxe várias circunstâncias que já existiam no velho, muitas trouxe de novas e melhor sistematizou, mas o novo CPC ele trouxe as circunstâncias que você pode pedir a produção antecipada de provas quando você não puder esperar um momento propício, um momento próprio do procedimento para a produção daquela prova, como, por exemplo, tem uma testemunha no leito de morte. Então, você pode utilizar a produção antecipada de prova para esses casos e pode usar também, por exemplo, para você viabilizar uma autocomposição, como o novo CPC traz. Você pode propor uma produção antecipada de provas para saber se você tem direito ou não. Às vezes você nem sabe se tem o direito ou não.
Então, antes de propor a ação, você pode fazer uma produção antecipada de prova e aí produz-se a prova. Se da prova que for produzida naquele procedimento constatar que você tem direito, então você começa com o processo judicial, mesmo com a sua postulação. Portanto, a produção antecipada de provas é isso, é produzir a prova no momento diferente daquela que seria propícia, daquela que seria prevista em lei para a sua produção. Então, nesse caso, a testemunha estava no leito de morte, já queriam, portanto, ouvi-la antes que ela morresse. O fundamento dessa produção de prova antecipada aí está relacionado intrinsecamente a uma tutela provisória, né? Você quer a produção de prova em razão da urgência que você tem e a razão, né, do seu bom direito aí de produção de provas. E precisam demonstrar de que aquela forma como você pretende provar, ela tem fundamento, tem cabimento para aquilo que você quer fazer aquela prova. Enfim, estando isso presente, você pode fazer a produção antecipada de provas, e o juiz negou. Você pode interpor agravo de instrumento com 2 argumentos. O primeiro, eu acho que você pode enquadrar isso como no argumento da tutela provisória, porque o fundamento para a produção antecipada de prova aí é exatamente o mesmo fundamento para a tutela provisória de urgência. Portanto, a ideia do juiz negar a produção antecipada de prova, ele é, ao final de contas, negar uma tutela provisória. Inclusive, no velho CPC, Lisa, esta produção antecipada de provas que você queria fazer chamava-se ação cautelar. Era uma ação cautelar preparatória. Você ajuizava uma ação cautelar preparatória ou incidental. Portanto, tem nitidamente um caráter de tutela provisória. E aí, portanto, o juiz que indefere essa produção antecipada, caberia um recurso de agravo de instrumento nesse fundamento. Beleza? Mas se você não entender assim, não concordar, ainda assim existe a possibilidade de você invocar a teoria da taxatividade mitigada. Então, Maria Rose, se o juiz precisa analisar as circunstâncias de fato, na maioria das vezes, para deferir a produção antecipada de provas. Mas é um julgamento bem abstrato, bem em tese. A parte afirma que tem um direito que vai ser objeto, eventualmente, de uma ação futura, e ela precisa da produção de uma prova que, em tese, seja capaz, por exemplo, de viabilizar uma autocomposição. Tudo em tese. O julgador não tem condições de analisar o caso concreto para dizer com certeza se vai ou não vai viabilizar uma autocomposição, por exemplo. Então, Professor? Não sei. Oi. Mas, nesse caso aí, a hipótese que eu pensei quando formulei a questão foi de produção antecipada de prova como incidente da ação de conhecimento, e não como... Não tem problema, não deixaria, no velho CPC, isso era uma ação cautelar incidental. É natureza cautelar. Você está avisando das hipóteses... Lembra que das hipóteses de tutela provisória, lá no artigo 300, o fundamento é para evitar quando houver risco ao resultado útil do processo. É exatamente isso que você quer. Assegurar o resultado útil do processo. Portanto, este provimento de produção antecipada de provas, para este caso que você trouxe, é nitidamente de natureza cautelar. E, portanto, o recurso contra ela tem fundamento no 1015. E o indeferimento pode ser fundado também no Ok? defesa, né? Na ampla defesa do contraditório, que era a única prova provavelmente produzida, útil, né, a ser produzida, já que entende-se que era... Sim, se a parte tiver demonstrado, que aquele meio de prova era um meio apto à produção daquele meio de prova, repare, direito à prova é um direito fundamental, está relacionado ao próprio acesso à justiça. De nada adianta assegurar a alguém o acesso à justiça se não assegurar as faculdades inerentes ao exercício do direito de defesa no processo, né? E uma dessas relacionadas diretamente ao acesso à justiça é o direito à parte de produção das suas provas. Então, se o magistrado indefere a produção de uma prova que é indispensável para a comprovação das alegações, há um cerceamento ao direito de defesa, com certeza. Agora, precisa ser analisado o caso concreto se era um meio de prova adequado para a prova da alegação.
Porque imagina que você queria ouvir uma testemunha, Lisa, para provar que você fez um contrato no valor de R$1 milhão com alguém, ou que você emprestou R$1 milhão com alguém. Aí você vai trazer o Código Civil, aquela disposição do Código, que fala que não se prova através de testemunhas quando o negócio jurídico tiver um valor superior a X salários mínimos. Eu não sei de cor quantos salários mínimos são. Antigamente era um conto de réis. No Código de 16. Pois bem, então, se você comprovar, né, que não está, que aquele meio de prova era adequado e que era necessário, cerceamento ou direito de defesa, com certeza, violação à ampla defesa. Maria Rose, volta aí para a sua pergunta. Tem mais coisa para a gente responder da sua pergunta? Oi, assim, vou ler mais um pouquinho sobre isso, mas assim, eu fiquei pensando, eu acho que não era indispensável, tanto que na sentença de primeira instância, a sentença foi favorável ao autor, então ele não dependeu da produção dessa prova para ter a primeira decisão favorável a ele. Mas não sei, eu estou pensando ainda, começando a estudar o assunto. Ah, certo. Eu coloquei na questão também Entendi, mas às vezes, Maria Rose... tinha ilegalidades. Eu não especifiquei quais Fala aí. as ilegalidades, mas na sentença continha ilegalidades e pode ser uma dessas ilegalidades que levou o autor Isso. a sentença favorável. Porque às vezes, Maria Rose, a autora não fez prova de nada. E mesmo assim o juiz, imagina que chegou na sentença e distribuiu dinamicamente o ônus da prova em sentença. Um absurdo. É claro que essa sentença vai ser reformada lá em cima. Ou imagina aquele exemplo que eu devo trazer na sala de aula para vocês, que o juiz chega na sentença e falou, o autor não provou nada, nada. Mas eu tive um sonho. E no sonho dizia que o autor tem direito. Isso não pode. Então, ele precisa atacar a decisão interlocutória, porque essa sentença vai cair. Essa sentença vai ser derrubada com a apelação. Então, ele precisa impugnar a decisão interlocutória, porque ele sabe que, meu Deus do céu, eu ganhei esse processo, mas a sentença é a coisa mais fajuta que existe. O tribunal vai derrubar essa sentença. Então, eu preciso impugnar a decisão interlocutória também, porque se o recurso da parte contrária for acolhido, tem que anular o processo para voltar e eu fazer a minha prova. Certo? O que aconteceu nessa questão? Porque o acórdão Estão entendendo? teve a decisão, o acórdão manteve a decisão e também continha fundamentação ilegal, nesse caso. No caso, o ilegal foi o acórdão, não foi nem a sentença. Não, eu coloquei que tinha ilegalidade tanto na sentença quanto no acórdão. Não, acho que não. Mesmo sem a prova testemunhal, o João, ao fim da fase de conhecimento, tem sentença favorável. Ah, sim, aí depois lá no final você falou que tinham irregularidades na sentença e que não foram objeto de apelação e nem de impugnação nas contrarrazões, nada, né? Isso. Tá, então faz o seguinte, guarda a dúvida com relação a essa parte para quando a gente estiver fazendo a revisão de ação rescisória, tá? Que aí a gente fala sobre essa questão específica. Vamos terminar os recursos, depois a gente volta para a ação rescisória e discute essa questão de se contiver um vício na sentença e um vício no acórdão, ok? Show. Bora ver aqui mais perguntas que tem. Lisa, professor, nos casos em que não cabe recurso contra a decisão na instância ordinária, a fundamentação no recurso extraordinário é livre e poderá se analisar os fatos e as provas? Bom, aí tem duas questões a serem abordadas. Repare, recursos especiais extraordinários nunca são de fundamentação livre. Nunca. Todo recurso especial ou extraordinário é de fundamentação vinculada. Se você vai interpor recurso especial, abra o artigo 105, inciso 3, e ache o inciso, indique qual é o inciso que fundamenta o seu recurso. Se você vai interpor um recurso extraordinário, abra o artigo 102, inciso 3, e indique qual é a linha que justifica a interposição do seu recurso, tá? Então, não existe recurso especial extraordinário sem fundamentação vinculada. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, eles estão fora da instância ordinária.
eles estão na instância extraordinária e, portanto, é de natureza excepcional mesmo. São recursos excepcionais, não pode ir alegando qualquer coisa. Então, essa primeira parte, Lisa, esquece a possibilidade de recursão livre, ok? Para recurso especial extraordinário. A segunda parte é difícil a resposta. Não porque eu não sei, mas porque a doutrina é altamente controvertida com relação a isso. Há quem entenda que os recursos especiais extraordinários, eles têm efeito devolutivo em profundidade, e os recursos especiais extraordinários não têm efeito devolutivo em profundidade. Então, isso quer dizer que, para a maioria, o tribunal só pode julgar aquelas alegações que a parte trouxe no seu recurso especial ou extraordinário. Para a maioria, portanto, da doutrina, se você alegou violação de lei federal e trouxe a violação do artigo X, o tribunal não pode analisar outras violações que você tenha alegado ao longo do processo, caso não esteja no seu recurso. Tá? Então, a maioria diz que não. Só pode os tribunais superiores analisar as violações que estão contidas no recurso interposto pela parte, porque o recurso especial extraordinário não devolveria para o tribunal o conhecimento de todas as matérias que tivessem sido debatidas ao longo do processo. Esse é o entendimento da maioria. Mas há entendimentos divergentes. Por exemplo, Nelson Neri entende que sim, o Tribunal Superior ele pode sim julgar a questão toda, julgar o processo. E Nelson Neri faz essa análise com base numa própria súmula do STJ. Acho que é do STJ. Essa súmula do STJ dá a entender, essa súmula do STJ parece que o STJ se filia a essa hipótese de ter efeito devolutivo em profundidade os recursos especiais. Seguinte, ele fala que, superar o juízo de admissibilidade, o tribunal poderia conhecer de toda e qualquer questão. Poderia julgar a questão, julgar a causa, julgar o direito, sei lá como é que ele fala. E, portanto, para Nelson Neri, extraindo dessa súmula do STJ, o STJ e o STF, depois de passar para a admissibilidade, ele poderia julgar qualquer coisa. Para esses, eles falam o seguinte, olha, para essas pessoas, o julgamento do recurso especial extraordinário seria em 3 fases. A primeira fase é a admissibilidade geral, aquela supostos gerais de admissibilidade do recurso. A segunda hipótese seria a análise da violação da Constituição ou a violação do dispositivo de lei. Ele ia dizer, teve violação? Ele vai dizer, teve. Bom, teve violação? Teve. Então, abra a porta. Abra a porta, deixa o recurso entrar e vamos julgar tudo novamente. Para esses, como Nelson Neri, que extrai da súmula do STJ, uma vez reconhecido violação de lei federal, reconhece a lei federal e julga o processo todo novamente. A maioria diz que não. Reconhece violação de lei federal, analisa aquela violação de lei federal que foi invocada e resolve a controvérsia daquele caso com base naquela violação que foi identificada como existente. Ok? Certo, Lisa? Certo, prof. Lucas mandou aqui, Amanda e tal. Eric. Beleza. Eric mandou. A demora da decisão judicial poderia causar um dano grave Opa, peraí que fechou. Peraí que fechou. A demora da decisão judicial poderia causar um dano grave de difícil reparação ao bem tutelado, haja vista a situação terminal da testemunha. Sim, é uma tutela. Na verdade, nesse caso, a gente traz aí menos ainda a questão da antecipação da tutela, porque você não está recebendo o bem da vida, mas você está salvaguardando o resultado útil do processo. E a tutela provisória, ela é tutela antecipada ou tutela cautelar. Tutela de urgência, você tem 2 hipóteses. Tutela de urgência, aí você tem a antecipada e tutela de urgência cautelar. A antecipada, eu quero receber agora aquilo que eu quero receber lá no final. Se eu quero receber um carro lá no final e quero que você me entregue o carro agora, isso é tutela antecipada.
Mas se eu quero receber um carro no final e falo, olha, se o cara ficar rodando com o carro durante o processo, não vai sobrar carro daqui até o final do processo. Então, o juiz, ao invés de me entregar o carro, porque isso seria uma tutela antecipada, deixa o carro com o depositário. Deixa o carro guardado no estacionamento, por exemplo. Isso é salvaguardar o resultado útil do processo. Então, você ouvir a única testemunha do caso numa prova anteriada, isso é nitidamente salvaguardar o resultado útil do processo. Senão vai chegar lá na frente, não vai sobrar mais resultado útil algum. Ok, Eric, é isso aí. Amanda, eu vou ter que sair. Se puder, depois responde a minha pergunta e vejo pelo YouTube. Qual foi, Amanda? Ah, tá aqui. O inciso 2 do artigo 1043 foi revogado. Nesse caso, o juiz de admissibilidade, o que fazer? Muito bem. Já vamos passar para lá? Já vamos passar para longe assim ou vamos antes? Vamos ver outras questões antes. Já vamos passar para o embargo de ver. Bom, alguma dúvida mais para tratarmos de apelação e de agravo de instrumento? Assim, agravo interno. Vamos passar para o agravo interno agora, que eu estava fazendo uma revisão da apelação e do agravo. Agravo interno. Para que serve o agravo interno? Qual é o objeto de impugnação do agravo interno? Decisões monocráticas. O que se impugna em agravo interno? Deixa eu ver se já responderam aqui. Decisões monocráticas de qualquer tribunal? Não, do tribunal, no caso do relator Sim. do recurso, que aqui o tribunal Falhou aí, está não vi a submetido. resposta. Vixe, picotou tudo para mim aqui. Contra a decisão de onde foi decidido, mas é qualquer tribunal. Imagina que tenha sido decidido num TST, imagina ter sido decidido no TST, ou no STJ, ou no STF, uma decisão monocrática, ou no TJ, ou no TRF. Em todos eles cabe agravo interno contra a decisão monocrática? Sim. Vocês não responderam não, mas eu respondo. Sim. Agravo interno é o recurso cabível contra a decisão monocrática no tribunal. Ok? Decisão do relator. Aí tá aí, ó. Fachin, imagina que o Fachin agora dê uma decisão monocrática e suspenda a CPI da fake news, o inquérito lá que está em apuração, quer dizer, não é nem a CPI. Imagina que o Fachin monocraticamente suspenda o inquérito das fake news. Contra a decisão, cabe agravo interno. Contra a decisão de relator, cabe agravo interno, ok? Do Alexandre de Moraes não é o caso, porque ali é inquérito, tá? Não é um processo ainda, e eu também não sei explicar muito bem, não, porque já não é a minha área. Bom, sendo decisão monocrática do tribunal, qualquer que seja o tribunal, ou melhor, contra a decisão monocrática em órgão colegiado, cabe agravo interno. Porque da turma recursal, que não é tribunal, a decisão monocrática também cabe agravo interno. Ok? Beleza? Então, contra decisão monocrática em órgão colegiado, cabe agravo interno. Mas o agravo interno também cabe mais uma circunstância. O agravo interno também cabe, lembrem-se aí, isso aí é pegadinha, é situação bem complicada e que a OAB adora cobrar isso. Cabe agravo interno contra decisão em juízo de admissibilidade do recurso especial extraordinário que nega seguimento em razão da existência de precedente obrigatório. Se o tribunal local negar seguimento, não remeter um recurso especial ou extraordinário ao STJ ou STF, pelo fato de a decisão recorrida estar de acordo com um precedente obrigatório, não cabe agravo em RESP, nem agravo em RE. Cabe agravo interno. É um agravo que fica dentro do próprio tribunal para analisar se a admissibilidade foi feita correta ou se foi feita incorretamente. Agravo interno não cabe sustentação oral, não cabe. Embora, Gabriel,
os regimentos internos dos tribunais possam dispor de hipóteses em que caiba sustentação oral em agravo interno. Ok? Por exemplo, tem uma hipótese que cabe agravo interno já prevista no CPC. Cabe sustentação oral em agravo interno contra decisão monocrática em ação rescisória que extinguir a ação rescisória. Então, imagine que você ajuizou uma ação rescisória e o relator indeferiu a sua petição inicial. Cabe agravo interno e, neste agravo interno, cabe sustentação oral. E essa é uma matéria que o próprio CPC, Gabriel, permitiu, de maneira expressa, que os regimentos internos possam criar outras hipóteses de sustentação oral. Então, se o TJ Bahia quisesse, por exemplo, incluir outras hipóteses de sustentação oral em agravo interno, ele poderia. O TJ Bahia, por exemplo, incluiu uma hipótese de sustentação oral em agravo de instrumento não prevista no CPC. O CPC errou e esqueceu de colocar sustentação oral contra a decisão interlocutória de mérito. Ele esqueceu de colocar sustentação oral no agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de mérito. O TJ, o regimento interno do TJ Bahia, já incluiu. Se você interpuser um agravo de instrumento contra a decisão interlocutória de mérito, tem sustentação oral. Lisa, se não tem mecanismo para uniformizar a jurisprudência de tribunal local, o julgamento do caso pelo tribunal depende de... Aí, Lisa, sua pergunta é muito boa. Sua pergunta, inclusive, eu tinha colocado uma provocação, não lembro nem se eu mantive, para perguntar ao professor Paulo na aula da pós-graduação de segunda-feira, hipótese. Porque, repara, como superiores, nós temos embargos de divergência. Só que nós não temos os embargos de divergência no tribunal local. Então, não existe este mecanismo recursal de uniformização de jurisprudência. Nós temos tribunal local. Nós temos, por exemplo, o IRDR. Incidentes, finalidade, pacificar a jurisprudência do tribunal e formar um precedente obrigatório. Então, existem essas hipóteses. E além... Está travando muito? Bom, está travando... Vamos tentar aqui, vamos ver se a gente consegue levar. Vamos ver aí. Eita, começou a travar agora? Vamos tentar, vamos ver aqui se retoma. Qualquer coisa a gente volta no sábado, não tem problema. A ideia de fazer aqui era só para evitar vocês o desgaste de um sábado, mas para mim não faz a menor diferença. Então vamos tentar aqui. Vou falar até um pouco mais devagar aqui para não sobrecarregar. Então deixa eu voltar. A pergunta de Lisa tinha sido no sentido de que não existe um instrumento recursal para obter a pacificação da jurisprudência de tribunais locais. E é verdade. Em parte, nós temos embargos de divergência no âmbito dos tribunais superiores. Então, os embargos de divergência no âmbito do STJ e do STF têm realmente o propósito de dirimir divergências existentes entre órgãos fracionários. E não existe esse recurso dentro dos tribunais na instância ordinária. Tá certo. Mas nós temos, Lisa, outras formas, outros institutos que podem ser utilizados para pacificação de jurisprudência no âmbito dos tribunais. Uma dessas hipóteses é o incidente de assunção de competência. O relator pode, identificando a necessidade de ampliação do quórum, pode levar para um órgão de competência maior, né, de maior composição. A decisão se torna
essa decisão faz um precedente obrigatório, então pacifica a jurisprudência do tribunal. O IAC, que, portanto, é uma hipótese. O IRDR é outra hipótese também de forma de obter a pacificação da jurisprudência. É um incidente que tem por propósito formal pacificar a jurisprudência do tribunal, ok? E como eu estava falando, não sei se vocês ouviram essa parte, é algo que eu deixei aqui perguntar participar, mandei lá, são bem-vindos. Vai ser ótimo, inclusive, porque vai tratar doação estudando, né? E eu coloquei assim, sim, e como que a gente pode pacificar a jurisprudência? E eu botei essa pergunta levantando a bola para uma discussão que está no livro dele. Paulo Mendes, ele escreveu um livro sobre os regimentos internos dos tribunais como fonte normativa do processo. E ele defende que os regimentos internos dos tribunais podem criar normas processuais. E, de fato, criam normas processuais. É um livro até que vale a pena ler, rapidinho, curtinho, um livro leve. E nesse livro, ele traz hipóteses, por exemplo, de internos que possam ter posição de divergências internas. Então, pode existir do regimento interno procedimentos para dirimir controvérsia jurisprudencial dentro do tribunal. Isso tudo previsto através de regimento interno do tribunal. Ok? Portanto, nós não temos embargos de divergência, é verdade. Não temos recurso cabível para o próprio tribunal. Mas temos outros mecanismos, e aí a discussão é se é eficaz, tão eficaz quanto os embargos de divergência, mas nós temos outros mecanismos que também viabilizam composição de jurisprudência do tribunal. Pois é, se é eficaz mesmo. Aqui no Brasil, nós temos muito pouca cultura, como os países, sobretudo anglo-saxões, têm, do common law, de termos pesquisas empíricas. A gente tem muito poucos dados estatísticos sobre os processos. A gente não sabe em números quanto que as coisas, os institutos, como que isso representa nos tribunais. Então, seria interessante, por exemplo, analisar em mais oportunidades o resultado prático das discussões que se tem. Por exemplo, tem um estudo que esses dias eu tive acesso, muito bom, sobre a ampliação do quórum em caso de divergência. É um estudo coordenado pela professora Fernanda Pantoja, da UERJ, e é um estudo muito bacana, que eu ainda não li integral, mas li várias partes e resultados interessantes, que eles mostram o que aconteceu com os julgamentos colegiados depois que criaram a técnica de julgamento colegiado. A pergunta deles foi, será que aumentou o número de unanimidades? Será que eles pararam de criar divergências para não ter que ampliar o quórum? E será que quando amplia o quórum, as decisões, em regra, mudam ou, em regra, são mantidas? Então, trouxeram números para poder nos mostrar o que aconteceu com o advento do CPC na ampliação do quórum. E a gente precisa saber números dessas coisas. Então, a gente poderia saber, por exemplo, de alguma forma, pesquisas empíricas também, para discutir isso, Lisa, se os outros meios ou primeiro, se os embargos de divergência, eles são eficazes. Analisar os números de embargos de divergência no STJ e no STF e ver quantos embargos de divergência foram interpostos e quantos foram conhecidos. E dos que foram conhecidos, que foram julgados, quantos reconheceram a existência de divergência e então pacificou. A gente precisaria ter esse número para saber, primeiro, quanto que os embargos de divergência são eficazes. E aí, depois, tendo esse número, a gente poderia, então, analisar nos tribunais locais quais os outros institutos previstos no regimento interno ou já existentes no CPC que permitam fazer isso também e se eles são eficazes como embargos de divergência eventualmente são ou não. Mas um estudo sobre os embargos eu teria curiosidade de saber números sobre isso, mas a gente faz muito pouco aqui no Brasil sobre números, né? Pois bem, e aí então eu já não sei lhe dizer.
se é mesmo eficaz. Eu suponho que não. Mas os tribunais superiores também são tão restritivos com os embargos de divergência que também não me parece que seja lá muito eficaz os embargos de divergência, não. Mas aí é uma análise a priori por não conhecer realmente a realidade dos embargos de divergência. Melhorou a conexão? Tá travando ainda? Deu uma pequena oscilada. Mais uma aqui, ó. Falando, Se o tribunal não apreciar a apelação, ó, certo. Mas tá dando para entender? Beleza. Se o tribunal não apreciar a alegação de omissão no acórdão, mas tiver apreciado no voto vencido, e em razão disso considerar-se-á pré-questionada a matéria, não é preciso opor embargos de declaração contra o acórdão? Não. Para fins de pré-questionamento, não. Se você alegou, o tribunal não apreciou, no acórdão não apreciou, mas no voto vencido apreciou, para fins de pré-questionamento, não precisa. Você pode ir para um recurso especial. Mas a omissão, neste caso, admite a oposição de embargos de declaração. Você não precisa dos embargos para questionar, mas você pode opor para sanar a omissão, ok? Não precisa nem interpor recurso especial alegando nulidade processual, porque o CPC expressamente disse que a questão tratada no voto vencido, e o voto vencido sempre tem que ser declarado, a questão tratada exclusivamente no voto vencido é considerada pré-questionada. Mais dúvidas? O agravo interno, então, tem cabimento, como estávamos falando, para decisões monocráticas e contra decisão em admissibilidade de recurso especial e extraordinário, quando nega-se com fundamento a existência de precedente obrigatório. O recurso cabível, nesse caso, é agravo interno. Pergunto, pessoal, quem faz a admissibilidade, a primeira admissibilidade do recurso especial extraordinário? Quem faz a primeira admissibilidade do recurso especial extraordinário? Tribunal ACO? Tribunal ACO. Na pessoa, é o relator do recurso que faz? Não, o vice-presidente, ou depende do regimento interno do tribunal. É o relator do recurso que faz a admissibilidade? Não, é o vice-presidente do tribunal. Perfeito. O presidente ou o vice-presidente? Isso, o presidente ou o vice-presidente. No nosso caso, TJ Bahia e também no TRF, é o vice-presidente. Mas isso quem cabe disciplinar é o regimento interno. Certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, agravo interno é isso. Próximo ponto, agravo em respe. Como nós falamos, quando do advento do novo CPC, não havia mais duplo juízo de admissibilidade. Os recursos, uma vez interpostos, cabia ao juízo ACO oportunizar o contraditório e depois remeter os autos para o juízo ad quem? Sem analisar a admissibilidade. Não analisava tempestividade, preparo, não analisava regularidade formal, não analisava cabimento, legitimidade, interesse e nem fatos impeditivos ou extintivos ao poder de recorrer. Caberia essa análise totalmente ao juízo ad quem. Mas acontece que o novo CPC foi alterado antes mesmo da sua entrada em vigor e a Lei 13.256 restaurou o duplo juízo de admissibilidade
nos recursos especial e nos recursos extraordinários. Chamada, né, a lei dos assessores dos tribunais, porque os assessores os ministros entraram em parafuso com a enormidade de recursos que chegariam aos tribunais sem nenhum filtro prévio dos tribunais do ACOL. Então, devolveu-se o duplo juízo de admissibilidade do recurso especial. Antes de subir os recursos endereçados ao STJ e ao STF, né, os recursos especiais extraordinários, são passados pela análise da admissibilidade do Tribunal ACOL, que vai analisar tempestividade, preparo, regularidade formal, cabimento, e aí vai analisar todas aquelas restrições, todos aqueles filtros que nós vimos existentes para os recursos especiais extraordinários. Como, por exemplo, se a questão pressupõe o revolvimento do contexto fático probatório, se trata de uma controvérsia doméstica dentro do próprio tribunal e não em tribunais diferentes, se se trata de uma violação de mera cláusula contratual, não pode, se discute violação de direito local, se houve pré-questionamento, se a decisão tem mais de um fundamento, analisa se a parte impugnou todos os fundamentos, se o recurso tem matéria constitucional, se a decisão foi fundada em questão constitucional e infraconstitucional, se a parte interpôs dois recursos, tudo isso é feito no âmbito do juízo de admissibilidade no Tribunal ACOL. E aí o Tribunal ACOL, se ele estiver de acordo com a admissibilidade, se ela for positiva, a admissibilidade, ele remete os autos ao tribunal para que lá faça uma nova admissibilidade e depois julgue o processo. Se ele está de acordo com relação a essa primeira admissibilidade, ele vai admitir o recurso e vai remeter para o Tribunal Superior. Ele vai dar seguimento ao recurso interposto e vai remeter para o Tribunal Superior. Por outro lado, que na maioria das vezes acontece, se o Tribunal ACOL concluir que não é hipótese de recurso especial ou extraordinário, ele vai negar seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Ele vai dizer, não vai subir, eu não vou remeter ao STJ, ao STF, e aí ele vai ter que dizer com base em quais fundamentos ele não vai remeter o recurso para o STJ e para o STF. Em quase todos os casos, contra essa decisão, cabe o agravo em RESP, para o RESP, e o agravo em RE, para o RE. Negou seguimento ao RESP, dizendo que ele é intempestivo, agravo em RESP. Negou seguimento ao RESP para dizer que não houve pré-questionamento, agravo em RESP. Negou o seguimento ao RESP por dizer que necessita de regimento do contexto fático probatório, agravo em RESP. Negou o RE, dizendo que a violação da Constituição é meramente reflexa, cabe agravo em RE. Negou o seguimento ao recurso extraordinário para dizer que a parte em RE. Negou o seguimento por dizer que a parte não indicou o passivo constitucional, o artigo 102, inciso 3, a linha A, B e C. Agravo em RE. Só na hipótese de negar seguimento a RE em RESP, com base em precedente obrigatório, é que cabe agravo interno, ok? Agravo em RESP é interposto nos autos do processo, não é agravo de instrumento. Você não vai lá no STJ e interpõe diretamente lá. Você não vai no STF e interpõe diretamente lá. Você interpõe nos autos do processo. Esse agravo em RESP, em agravo em RE, ele serve para destrancar o recurso especial, serve para destrancar o recurso extraordinário. Por que trancar? Porque o Tribunal ACOL negou seguimento. Interpõe no juízo ACOL, portanto, o agravo em RESP ou o agravo em RE. O juízo ACOL pode fazer admissibilidade? Interpõe-se no juízo ACOL, o juízo ACOL apenas oportuniza o contraditório e, ó, tchau.
vai para o STJ, vai para o STF, para eles analisarem o agravo em respe. Ah, o agravo em respe está intempestivo. Só quem pode dizer isso é o STJ. Ah, o agravo em RE está faltando, a parte não fez o preparo. Só quem pode dizer isso é o STF. E, aliás, não existe preparo em agravo em RE. Você imagina que o tribunal a qual olhou errado? Não pode. Só quem pode analisar é o tribunal ad quem, que pode fazer a admissibilidade de agravo em respe e agravo em RE. E aí ele vai analisar o quê? Se a negativa de segmento foi certa ou se foi errada. Dizer, não, o tribunal local errou. Diz que não houve pré-questionamento, mas houve pré-questionamento sim. A matéria está pré-questionada. Portanto, traz aqui o recurso especial, vou analisar agora o recurso especial, porque eu dei provimento ao agravo em respe. Concordo com você, a negativa de segmento foi incorreta. Então agora eu vou julgar o respe. Ok? Vou responder mais uma pergunta e a gente faz um intervalinho. Se de dois fundamentos de uma decisão, apenas um dos argumentos violar lei federal ou Constituição Federal, mesmo assim é preciso interpor respe e recurso extraordinário? Lisa, pergunta muito boa. Isso é um problema gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. É o seguinte, imagina que você interpôs recurso especial contra dois fundamentos infralegais, infraconstitucionais. Imagina que o acórdão, segundo você, eu não vou nem dizer 2 capítulos, vou dizer um capítulo só. Você interpôs um recurso especial alegando violação de 2 dispositivos de lei federal. E aí, na admissibilidade, o juízo a qual falou o seguinte, e falou assim, não houve violação de lei federal em nenhum dos dois. A decisão está de acordo com a jurisprudência do STJ com relação aos 2 dispositivos e, portanto, não caberia recurso especial. Imagina que você analisou esse recurso, essa decisão, e falou, com relação a um deles tem razão. Realmente o STJ já decidiu a violação do artigo X e disse que está certa a decisão recorrida. Portanto, com relação à violação do artigo X, a decisão que negou seguimento tem razão. Mas com relação ao Y, não. A decisão que negou seguimento ao Y, negou seguimento errado. Eu ainda acho que o acórdão não está correto, não. E aí você vai interpor o quê? Agravo em respe para destrancar o respe. Em tese, você só iria impugnar um dispositivo, o artigo Y, com quem você não concorda com a admissibilidade. Mas, recentemente, o STJ fez uma decisão absurda e que, se você não impugnar toda a decisão que negar seguimento ao recurso, o seu recurso não vai ser admitido. Ou seja, no agravo em respe, você tem que forçar a barra para impugnar tudo, o que é um absurdo. Até a única decisão estiver correta, você tem que impugnar, sob pena de não conhecer do capítulo da alegação que você tem razão. Isso é um absurdo total, isso aí é uma patologia, né, essa interpretação do STJ. Pois bem, e aí a sua pergunta não era especificamente isso, mas eu me lembrei disso. Se 2 fundamentos de uma decisão, apenas um dos argumentos violar a lei federal, mesmo assim, não. Depende. Um deles violou, não é isso? A decisão, um dos argumentos utilizados violou lei federal e Constituição. Se esse argumento violou os 2, você tem que interpor os 2 recursos. Mas se esse argumento era um argumento constitucional e um infraconstitucional, e só um deles, portanto, só um deles que foi acolhido, você só vai impugnar o lei federal, por exemplo, só respe. Ok? Você tem 2 argumentos, constitucional e infraconstitucional, você tem que impugnar os 2. Se você só tem um argumento desfavorável a você, você só vai interpor o recurso contra aquele argumento. Se o outro foi favorável a você, não tem nada a impugnar. Ok, Lisa? Beleza? Bora dar um intervalinho de 10 minutos aí que a gente volta já já. Beleza? Agora são 8h20. 8h30 a gente volta.